Olá, galera que está estudando circuitos. Hoje eu vou resolver um problema com vocês. Qual é esse problema? Esse problema é desse circuito aqui que vocês veem aqui. Esse circuito, ele tem uma fonte controlada. Essa fonte aqui, ela depende de Ix. Quem é Ix? É a corrente que passa em I2. Então, a fonte controlada é 4Ix, sempre dependendo da corrente que passa em Ix, em R2. E qual é a questão? Qual é o problema? É saber a resistência equivalente enxergada por R, esse R aqui. Para achar isso, a gente não pode simplesmente desligar as fontes do circuito e achar o REC como a gente fazia normalmente. Porque com a fonte controlada, a gente precisa de outra maneira. A gente não pode desligar a fonte controlada. Então, como prosseguir? Nós vamos lembrar da aula 13, tá? E vamos usar o VGT-Venan de Norton. A aula 13 que o Temporão deu, né, ele calcula VGT-Venan, calcula de Norton, e a gente sabe que o REC equivalente é V de Norton, é VGT-Venan sobre I de Norton. Então, vamos calcular VGT-Venan. Quem é VGT-Venan? VGT-Venan é tensão em aberto entre A e B. V de A menos V de B. Como a gente quer calcular em relação a R, nós vamos abrir, né, colocar um aberto no que a gente está querendo calcular. Então, a gente vai retirar o R e colocar os nós A e B sendo o aberto em R. Com isso, simplifica o circuito, porque a gente sabe aqui que X é a corrente que passa tanto por R2 como por R1. E com isso a gente pode achar X. Por quê? Como? Fazendo um KCL no nó C, esse nó aqui em amarelo. Quem entra no nó C? Entra 4 amperes, que vem da fonte de corrente. Sempre nessa fonte de corrente a gente sabe a corrente que passa nele, que é 4. E sai X. Disso, a gente pode deduzir que o que vai para R3 é exatamente o que entra menos o Ix. E esse 4 menos Ix que passa em R3 é o mesmo que vai passar pela fonte controlada e que vai passar para o R4. Com isso, a gente sabe, em função de Ix, a corrente que passa em todos os nós, em todas as resistências. Então, a gente pode fazer um KVL aqui na malha direita. Quem é o KVL? É a tensão de R3, a tensão da fonte controlada, que é 4x por definição, a tensão que passa em R4, mais a tensão que passa em R2, mais a tensão que passa em R1. Que é a tensão em R3? R3 vezes 4 menos X. Tensão na fonte controlada é os 4x. A tensão que passa em R4, R4 vezes 4 menos X. E a tensão que passa em R2? Né? A gente fez aqui a malha com a corrente nessa direção. Quem passa em R2 é o Ix, mas é no sentido negativo do definido pelo X. Então, é menos R2 de X e menos R1 em X. Com isso, a gente substituindo os valores de R das resistências, a gente tem aqui a gente pode calcular o Ix. Substitui, taca o negativo para o outro lado, substitui mais um pouco, a gente tem que X é 2,4 amperes. Achamos de X. Então, a gente vai calcular a VGT-Venan agora, voltar, já que a gente sabe X. E quem é o VGT-Venan? É VA menos VB. Quem é VA? VA é RI. Qual R? R2 vezes o Ix, que é a corrente que passa em Ix. Essa que a gente calculou. Então, VA, R2 vezes X, 2 é o R2, 2,4 é o Ix, 4,8. E VB? VB a gente faz analogamente. É
a tensão, a corrente que passa em R4, essa mesma aqui que passa em R3, vezes R4, que nos dá 3,2. Com isso, V de Thevenin é VA menos VB, é 4,8 vezes menos 3,2, 1,6. Calculamos V de Thevenin. Agora a gente vai calcular o I de Norton. Quem é o I de Norton? I de Norton é a corrente de curto-circuito de A para B, sempre de A para B, como definido. Então vamos fazer isso. A gente precisa retirar o R e colocar um curto-circuito. E quem vai passar de A para B vai ser agora o I de Norton, aqui. Com isso, a gente pode fazer aqui um KCL no nó A. Quem é que está saindo no nó A? É IX para R2 e o IN para B. E quem é que vai entrar, então? É IX mais IN. Sabendo disso, a gente pode fazer agora um KCL no nó C. Novamente, quem entra no nó C? É 4 amperes, 4 amperes da fonte controlada. E quem sai? É 4 amperes menos o que desce para o R1. Então, 4 menos Ix mais IN, que vai ser a mesma corrente que vai para a fonte de tensão, a fonte controlada. Então, a gente agora sabe as correntes que estão entrando no nó B. Então, a gente pode descobrir a corrente que vai sair do nó B para R4, que é 4 menos X. Eu cortei o IN, que é o que estava entrando no nó B. E agora a gente sabe as correntes, né, em função de X e IN em todos os resistores. Só que X mudou. A gente precisa recalcular X, porque anteriormente a gente calculou X para um aberto entre A e B. E agora a gente tem um curto. Sendo um curto, a gente sabe que V de A igual a V de B. E V de A e V de B, parecido com a gente fez anteriormente, é a corrente de I vezes o R de cada resistência. R2 vezes X, R4 vezes 4 menos X. Substituindo as resistências, a gente sabe que X é igual a 2A. X diferente do X calculado no Thevenin. Achado o X, vamos fazer agora um KVL. A gente sabe tudo menos o I de Norton. Fazendo um KVL nessa malha de cima, nesse sentido aqui, a gente descobre o I de Norton. Vamos lá. V de R3 mais o V da fonte controlada mais o V de R1 é igual a zero. Quem é V de R3? É R3 vezes a corrente que passa R3. Quem é a tensão na fonte controlada? É 4Ix, como ela está definida. E quem é a tensão que passa em R1? Porque a gente tinha determinado elas estão no sentido contrário, é menos R1 vezes X mais N, igual a zero. Substituindo, R3, R1, a gente sabe X também, então vamos substituir X aqui, X aqui. E a gente pode calcular então em N. Corta aqui. 5N igual a 2 e N igual a 0,4 amperes. Então, calculamos de N. Então, vamos voltar agora para o circuito original. No circuito original, a gente tinha uma resistência entre A e B. Só que a gente simplificou para um circuito de V de Thevenin e um circuito de I de Norton. E a gente sabe que o V de Thevenin sobre I de Norton é a nossa resistência equivalente, que era o que a gente queria calcular. Então, é 1,6 sobre 0,4, que dá 4 ohms. Lembrando que o nosso R aqui ele está entre A e B. É esse R aqui, que é o mesmo R que está entre A e B aqui embaixo. Com isso, a gente conseguiu calcular
a resistência equivalente chegada para o R sem desligar as fontes e usando o Thevenin e Norton. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Até mais.